Nesta série de aulas, vamos resolver os problemas do capítulo 9 do livro Fundamentos de Física de Halliday e Resnick, 10ª edição. Problema 84. A figura 973 mostra uma vista superior de duas partículas que deslizam com velocidade constante em uma superfície sem atrito. As partículas têm a mesma massa e a mesma velocidade inicial v igual a 4,00 metros por segundo e colidem no ponto em que as trajetórias se interceptam. O eixo x coincide com a bissetriz do ângulo entre as trajetórias incidentes e θ igual a 40,0 graus. A região à direita da colisão está dividida em 4 setores, A, B, C e D, pelo eixo x e por 4 retas tracejadas 1, 2, 3 e 4. Em que setor ou ao longo de que reta as partículas viajam se a colisão for letra A, perfeitamente inelástica, letra B, elástica, letra C, inelástica? Quais são as velocidades finais das partículas se a colisão for letra D, perfeitamente inelástica e letra E, elástica? Os vetores velocidades das partículas formam um ângulo θ com eixo x, como mostra a figura. As partículas têm massas iguais, que chamaremos de m, e velocidades iniciais iguais, que chamaremos de VA1 e VB1, cujos módulos são iguais e chamaremos de V. Voltando nossa atenção para a velocidade inicial da partícula A, o módulo de VA1 é igual a V. Considerando o triângulo retângulo formado por este vetor e suas componentes, a hipotenusa é igual ao módulo do vetor, o cateto oposto ao ângulo θ é igual à componente y e o cateto adjacente é igual à componente x. Se calcularmos o seno e o cosseno deste ângulo utilizando essas medidas, teremos que o seno de θ vai ser o cateto oposto VA1y sobre a hipotenusa, que é o VA1, cujo módulo é V. Então, o VA1y vai ser V vezes seno de θ. O cosseno de θ vai ser o cateto adjacente VA1x sobre o VA1, que tem valor V, né? Então, o VA1x vai ser V cosseno de θ. Perceba que a componente y do vetor aponta para o sentido negativo do eixo y. Escrevendo o vetor na notação de vetores unitários, ele se torna: o vetor VA1 vai ser V cosseno de θ vezes I, menos V seno de θ vezes J. Voltando nossa atenção para a velocidade inicial da partícula B, o módulo de VB1 é igual a V. Então, calculando o seno e o cosseno do ângulo, como fizemos antes, teremos que o seno de θ vai ser o cateto oposto VB1y sobre a hipotenusa, que vale V. Então, o VB1y vai ser V seno de θ. O cosseno de θ vai ser o cateto adjacente, VB1x, sobre a hipotenusa V. Então, o VB1x vai ser igual a V vezes cosseno de θ. Perceba que ambas as componentes deste vetor apontam para os sentidos positivos dos eixos. Escrevendo o vetor na notação de vetores unitários, ele se torna: o vetor VB1 vai ser V cosseno de θ vezes I mais V seno de θ vezes J. O momento linear de uma partícula pode ser calculado utilizando a seguinte expressão: o momento P é igual a m vezes V. O momento linear inicial do sistema formado pelas partículas é: o momento P1 vai ser m vezes VA1 mais VB1. As duas partículas têm a mesma massa. Então fica m vezes V cosseno de θ vezes I, menos V seno de θ vezes J, mais V cosseno de θ vezes I, mais V seno de θ vezes J. Aí a gente pode eliminar o V seno de θ vezes J, e somando as duas outras parcelas, fica 2 vezes m vezes V vezes cosseno de θ vezes I. Observe que o momento linear do sistema tem apenas componente x. Se a colisão for perfeitamente inelástica, as duas partículas se moverão juntas depois da colisão com a mesma velocidade, que chamaremos de V2. O momento linear do sistema depois da colisão é: o momento P2 vai ser 2m, né? As duas partículas, vezes o vetor V2.
Quando uma colisão não é frontal, a direção do movimento dos corpos é diferente antes e depois da colisão. Entretanto, se o sistema é fechado e isolado, o momento linear total continua a ser conservado nessas colisões bidimensionais. Então podemos dizer que o momento P2 é igual ao momento P1. Então 2 vezes m vezes o vetor V2 é igual a 2 vezes m vezes v vezes cosseno de θ vezes i. Podemos simplificar 2 vezes m, que aparece dos dois lados, então o vetor V2 vai ser v vezes cosseno de θ vezes i. Observe que este vetor tem apenas componente x, então as partículas se movem ao longo do eixo x. Como o vetor velocidade das partículas tem apenas uma componente, o módulo deste vetor é igual ao valor dessa componente. Então o módulo de V2 vai ser 4,00, que é o valor de v, vezes o cosseno de 40,0 graus, que é o ângulo. Fazendo essa multiplicação aí dá 3,06 metros por segundo. O resultado já foi escrito com 3 algarismos significativos, que é a precisão das medidas originais. Em uma colisão elástica de partículas de massas iguais, as velocidades depois da colisão terão valores iguais às velocidades antes da colisão. Como o momento linear depois da colisão tem apenas componente x, os módulos das componentes y das velocidades devem se anular, ou seja, terão componente y de medidas iguais e sentidos contrários. Então, os ângulos que elas formam com o eixo x também serão iguais depois da colisão. Então, uma das partículas viajará ao longo da trajetória 2 e a outra ao longo da trajetória 3. Os módulos das velocidades são VA2 vai ser igual a VB2, que é igual a 4,00 metros por segundo. Se a colisão for inelástica, ainda assim as partículas terão velocidades de módulos iguais e formarão ângulos iguais com o eixo x. No entanto, como perderão energia cinética, os módulos dessas velocidades serão um pouco menor do que os módulos iniciais. Então, uma das partículas viajará ao longo da região B e a outra ao longo da região C, como mostra a figura.